Começa agora o Saber Direito Debate e hoje eu vou conversar com o professor Paulo Henrique Gonçalves Portela, ele que é professor de Direito Internacional e ao longo da semana ministrou o curso Direito Internacional. O professor Paulo Henrique, que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e também em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará e diplomata de carreira. E é justamente sobre esse último ponto que eu citei, diplomata de carreira, que eu gostaria de começar a nossa conversa, professor. Porque aqui ainda tem professor de Direito Internacional e de Proteção Internacional dos Direitos Humanos, enfim, é uma área bastante ampla dentro, claro, do Direito Internacional. Mas eu gostaria de começar com essa diplomata de carreira, porque é uma área que, durante um tempo, ela estava um pouco... teve uma certa escassez, mas depois teve uma busca imensa. E aí, praticamente todos os estudantes queriam entrar nessa área, né? Como é que está hoje esse setor? Embora, claro, o senhor está na área de professor, mas pelo conhecimento, imagino que eu possa fazer tranquilamente essa pergunta. Muito obrigado. E realmente durante um tempo eu pertencia à carreira diplomática brasileira, fui diplomata entre os anos de 1996 e 2006, hoje continuo trabalhando na área internacional exclusivamente na vida acadêmica. Eu continuo acreditando que é importante que o Brasil comece a pensar um pouco mais em ter maior atenção aos temas internacionais, aqueles temas que acabam por influenciar a nossa vida, muitas vezes sem que percebamos, e que são temas cada vez mais frequentes no cotidiano da cidadania, no cotidiano da sociedade, no cotidiano das pessoas. E essa maior frequência dos temas internacionais na nossa vida, que creio eu, pode significar um atrativo maior à carreira diplomática. A carreira diplomática é uma carreira muito interessante. Deixei-a por motivos estritamente pessoais, mas entendo que é uma carreira que dá a seu integrante oportunidades de trabalhar em áreas extremamente interessantes, oportunidade de servir ao público, de servir à sociedade brasileira, é um funcionário público, oportunidade de contribuir para a melhor inserção do Brasil no exterior, de contribuir para que o Brasil seja um país cada vez mais importante na seara internacional, e uma carreira em que você tem a oportunidade de estar no seio no meio, melhor dizendo, de inúmeros temas de interesse. Digamos, é uma carreira que tem história para contar. E é ainda uma outra carreira muito interessante no seguinte sentido: trata-se de uma carreira em que você varia muito de função, ou seja, uma carreira repleta de desafios. Carreira muito interessante, acredito que também por isso os jovens têm procurado. As vagas no Itamaraty aumentaram muito nos últimos anos, o que é correto em vista da magnitude dos interesses do país no exterior. Interesses esses que requerem gente para trabalhar com eles. Bom, então, enquanto diplomata, o senhor residiu em Brasília e atualmente em Fortaleza. Exatamente, eu residi em Brasília, parte da minha carreira eu estive cedido ao governo do estado do Ceará, contribuindo com o processo de internacionalização do estado, mas depois eu deixei a carreira diplomática e abracei a vida acadêmica. Também sou funcionário do Tribunal de Justiça do estado do Ceará, também trabalho no judiciário, um trabalho que me traz enorme satisfação, a satisfação de poder influenciar a vida das pessoas de uma maneira positiva, a satisfação de poder ajudar as pessoas, a satisfação de servir ao povo brasileiro, ao público, à sociedade nesse serviço. E na área internacional, na vida acadêmica, procurando viajar pelo Brasil, dando palestras, cursos, sempre colocando o tema internacional na agenda. Não importa se é capital ou interior, ali estamos falando de algum tema internacional que possa influenciar na vida daquele povo ali. E ainda mais com a globalização, não tem como esse tema não chegar, de fato, ao interior. Por falar em palestras, e aí o tema das aulas que o senhor ministrou aqui, nós temos aula número 1 no Saber Direito, ONU, 2, privilégios e imunidades, a aula de número 3, deportação, expulsão e extradição, um tema bastante interessante, tem aí umas nuances, umas diferenças e que mexe tanto com a Polícia Federal quanto também com o próprio Executivo ou a relação entre governos, né? Nós poderíamos tratar disso daqui um pouquinho. Direito Internacional do Trabalho é a 4ª aula e a 5ª, Direitos Humanos no Brasil, encerrando então essa série de 5 aulas no Saber Direito. Professor, então, deportação, expulsão e extradição. Eu queria que o senhor comentasse a diferença entre essas três, que às vezes há uma confusão, né? Há muita confusão.
Às vezes uma notícia utiliza um termo no lugar do outro. Vamos ao que é mais corretamente do ponto de vista técnico. A deportação é aquele instituto adequado para retirar do país o estrangeiro que ali está irregular. O que é essa irregularidade? É a ausência do chamado justo título para que o estrangeiro permaneça no país, ou seja, a ausência de um documento de viagem válido e a ausência de um visto válido ou a ausência de documentos que permitam que o estrangeiro esteja no país. Às vezes o estrangeiro entra clandestinamente sem apresentar documentos, vistos vencidos, ou seja, irregularidades na entrada e na permanência do estrangeiro no país. Por exemplo, só para a gente pegar um caso prático, digamos que um estrangeiro entre no Brasil ou em outra circunstância, em outro país, por exemplo, aí, claro, vai depender de cada regra, as normas de cada estado, mas, por exemplo, digamos que esse estrangeiro entre com um visto de turista e lá depois ele é encontrado, por exemplo, trabalhando. É uma irregularidade passível justamente da deportação? Exatamente, porque o visto é uma autorização para que a pessoa esteja no estado por um período, que pode ser indeterminado, no caso do visto permanente, exercendo determinada atividade. Dependendo do exercício de atividade que não seja permitida para o visto, a pessoa pode ser obrigada a sair do país. Ainda continuando, a expulsão ela visa retirar do país o estrangeiro considerado nocivo ou inconveniente aos interesses nacionais. E, por fim, a extradição visa a entregar a outro estado um indivíduo que violou a lei penal desse outro estado, para que lá naquele outro estado ele possa responder pelo seu crime. Visa, por exemplo, a entregar, à Argentina, um indivíduo que está em território brasileiro e que violou a lei penal argentina para que ele responda pelo seu crime lá na Argentina, responda a processo e esteja preso. Então, fundamentalmente, são essas três diferenças, salientando que a deportação e a expulsão têm mais a ver com a presença regular do estrangeiro, ou com a compatibilidade dessa presença com a ordem pública, enquanto que a extradição pode atingir um indivíduo perfeitamente pacato e regular no país, mas que tem a ver com a cooperação que o país presta a outros no campo penal. O combate ao crime é um tema de interesse mundial, daí a importância, inclusive, que a extradição acaba adquirindo. Inclusive esse tema de extradição, gostaria de voltar. Nós vamos tocar nesse assunto novamente daqui a um instantinho, justamente sobre essas regras, porque também não pode pegar simplesmente por um pedido de um outro país, extraditar alguém. Não é bem assim, né? E é sobre isso que nós vamos falar daqui um pouquinho, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Paulo Henrique Gonçalves Portela, ele que ao longo da semana ministrou o curso de Direito Internacional no Saber Direito. Professor, no finalzinho do bloco anterior nós falávamos de algumas peculiaridades que o Brasil, a legislação brasileira tem em relação à extradição. Uma delas, por exemplo, é a comutação da pena. Né? Mas nós temos aí outra, por exemplo, um brasileiro que tem filhos aqui, ele pode ou não, como é que funciona? Há um esclarecimento a ser prestado quanto à possibilidade de retirada do país de um estrangeiro que aqui tem filho brasileiro sob sua guarda e dependência econômica. Essa possibilidade, ou melhor dizendo, essa circunstância evita apenas a expulsão do estrangeiro. Ela não evita nem a extradição, nem a deportação. O Supremo Tribunal Federal tem sido continuamente chamado a responder questionamentos sobre esse assunto e tem reiterado que as necessidades e os interesses de cooperação penal do país não acabam por se sobrepor ao interesse de permanecer uma família junta aqui no Brasil. Agora, é uma especulação exclusivamente minha, isso não quer dizer que não possa mudar. A jurisprudência tem evoluído no sentido de ampliar as possibilidades de evitar a expulsão do estrangeiro que tem filho brasileiro sob sua guarda e dependência econômica. Como assim? Antigamente, o filho superveniente não evitava a expulsão. Agora, o filho nascido após o início do processo de expulsão já a pode evitar, de acordo com decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é a importância que o ordenamento jurídico brasileiro vem conferindo crescentemente à unidade familiar, à presença dos pais próximos dos filhos, ao cuidado dos filhos. Isso pode, uma especulação, insisto, exclusivamente minha, sem ainda fulcro na realidade, ensejar alguma mudança no futuro. Mas isso
nós teremos já aguardar o posicionamento dos ministros do Supremo e, eventualmente, do ordenamento jurídico brasileiro, caso ocorra alguma mudança. Aliás, você citou o Supremo Tribunal Federal, mas é de competência do Supremo Tribunal julgar, né, os casos de extradição. Porém, a decisão, a última mesmo, de extraditar ou não, cabe ao Executivo, ao Presidente da República, não é? Exatamente. Nas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, ficou decidido que o Supremo, ao negar a extradição, amarra o Presidente da República. A Presidência da República não pode decidir por entregar um estrangeiro a outro Estado quando o Supremo Tribunal o nega. Entretanto, quando o Supremo Tribunal Federal decide favoravelmente à extradição, fica a cargo do presidente deliberar discricionariamente sobre a conveniência ou não de entregar o estrangeiro ao país que solicitou a extradição, observados, porém, os tratados internacionais eventualmente pertinentes para o caso concreto. Uhum. Professor, e a ONU? O senhor falou bastante também nas aulas sobre a ONU. Qual o papel da ONU? E aí muitas pessoas perguntam, o Brasil tem cerca de 20 anos que busca um assento permanente, essa insistência, independente de partidos. Por exemplo, nós tivemos Fernando Henrique Cardoso, tivemos o Lula, temos Dilma, sempre nessa busca, e como eu disse, independente de partido, todos buscam um assento permanente na ONU. Qual seria, e aí muitas pessoas perguntam, mas qual a vantagem? Né? E aí nós temos países fortíssimos lá e o Brasil talvez não seria considerado tão forte assim para ter esse assento permanente. Aliás, qual a opinião do senhor? Qual seria a vantagem do Brasil permanecer no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente? Eu acredito que, antes de mais nada, a vantagem seria para a própria ONU, porque o Brasil tem mostrado no decorrer de sua história um compromisso com os princípios e objetivos das Nações Unidas. O Brasil é um país que valoriza imensamente a multilateralidade, valoriza imensamente o trabalho dos órgãos multilaterais, valoriza muito a solução pacífica de controvérsias. Então é um país que está plenamente adaptado àquilo que faz com que a Organização das Nações Unidas trabalhe aos seus princípios, aos seus objetivos, aos seus interesses maiores. Para o Brasil, evidentemente, é uma oportunidade imensa de maior projeção do país no cenário internacional. E atuou bastante na ONU, né? O Brasil atua bastante na ONU. Em 10 ocasiões. Como membro não permanente. Mesmo como membro não permanente, o Brasil é frequente no Conselho de Segurança da ONU. É muito bom, o Brasil ganha uma maior projeção, ganha uma maior capacidade de influenciar os rumos da vida global. Lógico que não é fácil, lógico que vai enfrentar, se o Brasil vier a participar um dia do Conselho de Segurança como membro permanente, vai enfrentar outros interesses, mas o Brasil poderá, com os seus interesses, com a forma pela qual trata as questões internacionais, contribuir para um mundo mais pacífico, um mundo mais justo, um mundo mais seguro. É o que eu acredito em face de toda a história diplomática do Brasil, de todo o compromisso do Brasil com o direito internacional. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta talvez um pouco mais apimentada. E por que o Brasil não obtém essa vaga? Seria talvez uma expressão internacional ainda pequena? Seria, por exemplo, algumas abstenções como já ocorreu? Seria os Estados Unidos? A mudança ou melhor dizendo, seria, no caso dos Estados Unidos, né, eu digo isso porque justamente os Estados Unidos nunca diz sim, mas também nunca diz não, mas tem um forte poder. A lista dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU consta da própria Carta das Nações Unidas, que é o tratado que criou a ONU. Então, para que o Brasil esteja entre os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a Carta das Nações Unidas vai ter de ser alterada por meio de uma emenda. E essa emenda não é de aprovação simples, é necessário que 2/3 dos membros da ONU a aprovem. E é necessário que, dentre os votos favoráveis, hajam os votos favoráveis dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU: Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia e China. E é desnecessário dizer, isso é uma constatação muito clara na ordem internacional, que os Estados são muito ciosos do seu poder. Todos eles têm muita, digamos, preocupação em dividir poder. Então, o Brasil vai ter de convencer. O Brasil e os outros países que têm o mesmo interesse, como o Japão, a Alemanha, por exemplo, vão ter de convencer boa parte da comunidade internacional e vão ter de mostrar aos países que já estão lá como membro permanente do Conselho de Segurança que não serão uma ameaça ao seu poder. Não é um processo fácil, como eu falei, na ordem internacional. Os Estados são muito ciosos do seu poder, verdade, mas
sempre há um interesse que pode fazer com que o jogo vire. Por exemplo, a França tem muito interesse em trabalhar em conjunto com o Brasil em diversas áreas. A França vê o Brasil como um parceiro estratégico e é um país que usualmente tem apoiado as pretensões do Brasil dentro das Nações Unidas. E você ainda citou dois países que também, né, têm interesse nessa vaga, e que, no entanto, poderíamos até considerar que estariam um pouco à frente do Brasil, que é justamente a Alemanha e também o Japão, e, no entanto, também não obtém esse retorno positivo por parte do grupo. Bom, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e, em seguida, estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Paulo Henrique Gonçalves Portela, ele que é professor de Direito Internacional e ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito, Direito Internacional, tendo como aula número 1, ONU, privilégios e imunidades foi o tema da aula 2, aula 3, deportação, expulsão e extradição, aula 4, direito internacional do trabalho e a quinta e última aula, direitos humanos no Brasil. Gostaria de voltar a falar aqui sobre a querida Fortaleza, Ceará, que é sua terra natal. Exatamente, sou de Fortaleza, nascido lá. E o senhor disse que trabalha também no Tribunal de Justiça. Tem uma outra ligação na área internacional ou é justamente essa da acadêmica? O centro da minha atividade internacional é a atividade da academia. Entretanto, na função de assessoria de um desembargador, nós sempre contribuímos com os tratados internacionais pertinentes quando o ajudamos a preparar os votos por meio dos quais julga os inúmeros processos que ele enfrenta. No meu caso, como eu sou encarregado de estudar os processos de direito de família, eis aí uma imensa oportunidade para aplicar normas internacionais, sobretudo a Convenção sobre os Direitos da Criança, cujas normas são pertinentes a inúmeros institutos do direito de família, como a Guarda, por exemplo. E é isso algo muito importante em relação ao direito internacional. O direito internacional acaba tocando em várias matérias do direito. Vai tocar o processo penal de uma maneira muito clara, vai tocar o direito penal, vai tocar o direito de família de uma maneira muito forte, questões como a prestação de alimentos no estrangeiro, sequestro internacional de crianças, adoção internacional, até o direito previdenciário, que parece tão distante, vai ter a ver com o direito internacional, quando cidadãos de alguns países podem receber a sua pensão do exterior morando aqui, graças a normas de direito internacional. O direito internacional, ele meio que se interpenetra em praticamente todos os ramos do direito. Ou seja, a gente sempre pode, no nosso trabalho, falar de direito internacional. Foi isso que eu imaginei quando o senhor falou aí agora sobre essa atuação, sim, e aí com inúmeros casos. Talvez o senhor não tenha dito com essas palavras, mas se pegarmos Fortaleza, que tem um grande fluxo de turistas, né, e aí nós poderíamos, claro, turistas turistas brasileiros, mas também turistas de outros países, e que por ali às vezes resolvem ou ficar ou cometem alguma, digamos aqui, uma irregularidade ou um crime, e aí então lá no Tribunal de Justiça que isso acaba lidando, então, tanto nos casos, na prática, quanto lá nas aulas no centro acadêmico. Eu acabo verificando que no Nordeste nós temos toda uma demanda de matérias relativas, por exemplo, a contratos internacionais, a comércio internacional, matérias relativas à nacionalidade, à condição jurídica do estrangeiro, são muitos os estrangeiros no Nordeste, questões relativas à deportação, expulsão e extradição, questões relativas à adoção internacional, sequestro internacional de crianças, cooperação jurídica internacional, já há toda uma série de questões. Quando eu disse aqui que cometem uma irregularidade ou um crime, eu não quis dizer que todo mundo que vai para lá é com esse objetivo. Claro, eu apenas dei um exemplifiquei e fui muito bem complementado pelo professor. Com certeza, pode acontecer, são fatos da vida, né? Em todo caso, o direito internacional, como eu falei, um conjunto de padrões mínimos que diz respeito a várias áreas do direito, portanto, com plena aplicabilidade na nossa vida, lá pelo Nordeste do Brasil e, digo eu, em todas as regiões do Brasil. Verdade. Vamos aqui para as indicações de leitura por parte do professor Paulo Henrique Gonçalves Portela. Eu gostaria, inclusive, que inicialmente ele comentasse
sua própria obra. Eu costumo chamar um livro de filho, e então, se o senhor me permite, eu queria que o senhor comentasse o seu filho. Exatamente, é um livro em que nós trabalhamos com 4 matérias: direito internacional público, direito internacional privado, direito comunitário, que é o direito do Mercosul e da União Europeia, e também com a proteção dos direitos humanos. É um livro que já está na sua 4ª edição, é um livro em que debatemos boa parte dos temas aqui da nossa aula, e com a linguagem acessível procuramos levar o debate sobre o direito internacional na academia, ainda tão necessário. O segundo de Alberto do Amaral Júnior, Introdução ao Direito Internacional Público. Assim como o meu livro, o livro do professor Alberto do Amaral Júnior, é um dos livros da nova geração de autores de direito internacional público. Livro também muito claro, livro também muito didático e, sobretudo, um livro muito atualizado, com questões extremamente pertinentes ao momento atual. Mais um curso de Direito Internacional Público. Eu não poderia falar de direito internacional sem falar de ao menos um livro clássico, um livro pelo qual estudaram gerações e gerações de operadores do direito. Infelizmente, o professor Celso de Albuquerque Melo já faleceu, se não me engano, em 2006, e o seu livro não foi mais reeditado, mas seu livro ainda é presença garantida nas faculdades de direito do Brasil e é, em 2 volumes, o livro que há de mais completo em relação à matéria. Esse já seria um clássico. É um clássico. Esse também, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional? O livro da professora Flávia Piovesan é um dos livros mais interessantes para quem quer estudar o direito internacional dos direitos humanos. Linguagem extremamente didática, como os alunos precisam, mas ao mesmo tempo muito profundo e repleto de informações extremamente relevantes, bem como os textos das principais convenções de direitos humanos. Já posso considerar um clássico, sim, embora não seja um livro tão antigo assim. Ok. Bem, eu tive a honra de conversar hoje com o professor Paulo Henrique Portela, que ao longo da semana ministrou o curso de Direito Internacional. Professor, agradeço. Eu que agradeço. Lembro que você pode assistir ao Saber Direito Debate pela internet no site da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br, e você também pode participar do programa enviando o e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.